Olá pessoal, aqui é o João Pedro Araújo, eu sou gestor de recursos, faço parte do time da Six Capital. Hoje a gente está aqui para aprofundar um pouquinho no tema que saiu recentemente, que é a MP, que fala sobre tributação de investimentos no exterior por pessoa física. E a gente trouxe aqui o Érico Pilati, sócio do CP da Advogados, mestre e professor em Direito Tributário. Então a gente trouxe um especialista aqui para tentar debruçar um pouquinho mais sobre esse tema, explorar quais são os possíveis impactos aqui para os investidores pessoa física, né, que é o foco dessa MP. Então, Érico, primeiro, obrigado aqui pela presença. Obrigado, João. Acho que o primeiro passo, antes de entrar nessa MP, seria legal a gente explorar um pouquinho como que funciona hoje, né? Como que é essa tributação para pessoa física de investimentos no exterior. Sem dúvida. Obrigado pelo convite para poder participar aqui com vocês sobre esse tema aí recente que vai demandar muita análise. Bom, quando a gente olha hoje investimentos por pessoas físicas no exterior, basicamente esses investimentos no exterior eles geram dois tipos de ganhos, né? Um ganho de capital, quando a pessoa física vende o ativo, e ele é tributado hoje pela tabela do ganho de capital, que é de 15% a 22,5%, a depender do tamanho do ganho, né? Então entre 5 milhões e acima de 30 milhões, 22,5%. E o rendimento, que é outro tipo de receita que pode vir do exterior, que basicamente é pagamento de dividendos. Então, o rendimento do exterior ele é tributado pela tabela da tributação da pessoa física, de 0% a 27,5%, né? E daí tem que ser recolhido por carnê-leão. Então, a gente tem esses dois tipos de tributações, sobre ganhos de capital, né? Quando dá venda, alienação, ou sobre dividendos, o tratamento como rendimento e tributando no carnê-leão. Essa é a forma que, para cada tipo de investimento, ações, cotas de fundo, etc., se tem essa tributação e se aplica, então, inclusive, para imóveis e outros ativos. Sim. O Érico, então quando a gente fala dessa proposta que o governo fez agora no dia 30 de abril, quais são as justificativas que ele utilizou para embasar essa MP e quais são as principais mudanças que tem para esse regime que você acabou de falar, que é o atual? Perfeito. Bom, para aplicações financeiras no exterior, né, então todos esses ativos que a gente falou, investimento em ações, em cotas de fundo, em títulos de renda fixa, de renda variável, o governo está propondo uma nova tabela de tributação, né? Então não se fala mais da tabela do ganho de capital, não se fala na tributação de rendimento até 27,5%, mas se fala numa nova tabela de 0% de aplicação para ganhos até R$6 mil, né? 15% para ganhos acima de R$6 mil até R$50 mil, e acima de R$50 mil uma aplicação de uma alíquota de 22,5% sobre esses ganhos. Então é uma nova lógica e dentro dessa tabela ela vai se aplicar não só para os ganhos na alienação desses ativos, mas também no pagamento de dividendos. Então, se alguma empresa pagar dividendos, aplicaria-se também essa nova tabela. Lembrando que essa tabela, caso a MP passe, né, essa medida provisória 11.071 passe, ela só vai ter vigência a partir do ano que vem, né? Então, para todos esses efeitos que geram aumento de carga tributária. E, além disso, né, além dessa mudança para aplicações financeiras, também essa MP ela trouxe algumas discussões, mas duas discussões principais são a tributação de empresas controladas por pessoas físicas no exterior. São chamadas as offshores, né? São chamadas as offshores, né? E essas empresas hoje, quando uma pessoa física abre uma offshore no exterior, essa offshore ela só vai de fato distribuir rendimentos, e daí nesse caso a pessoa física é tributada no Brasil, ou a outra hipótese de tributação é quando se vende essa empresa no exterior, com ganho de capital. Pela nova lógica dessa medida provisória, o que o governo está propondo é que, de forma semelhante ao que ocorre já para investimentos de pessoas jurídicas brasileiras que têm controladas pessoas jurídicas no exterior, as pessoas físicas brasileiras que passem a ter ou já tenham essas empresas no exterior, essas offshore controladas, né, e ele define os conceitos de controle como sendo acima de 50% de controle ou tendo de fato uma influência, ali, uma participação relevante, para essas entidades as pessoas físicas vão ter que tributar o lucro dessas empresas controladas anualmente, considerando o câmbio do dia 31/12, né? E o lucro que está sendo apurado. Sim. Você pode até falar, puxa, Érico, mas qual que esse lucro ele tem que ser distribuído
Não, justamente o que a regra propõe é que, por mais que você não distribua o lucro, ele vai ser tributado de forma ficta todo final de ano. Sim, então isso pode ser um ponto para discussão bem forte, né? Que por mais que ele, às vezes, vai numa hipótese meio irrealista, se o cara não tiver nenhum real aqui no Brasil, mas tiver uma offshore que reconheceu o lucro contábil naquele ano, por mais que não tenha efetivamente o efeito caixa, nem lá fora, nem aqui no Brasil, ela vai ter que pagar esse tributo aqui, né? Então, da forma que está escrita agora, seria essa regra, mas ainda deve ser sujeito a bastante debate, né? Vão ter debates e isso, logicamente, tem que conversar aí com as discussões internacionais, OCDE, etc., que a gente sabe que tem alguns pontos, alguns fundamentos, que eventualmente o Brasil está sendo pressionado por isso, mas é uma regra que tem que observar muito a legislação brasileira e hoje não existe essa obrigatoriedade de tributação ficta no final de cada ano. Érico, você mencionou então que para a pessoa física tem essa mudança da tabela, que eu acho que seria a principal que a MP propõe, e para a pessoa jurídica, né? Então, quando o investidor, pessoa física, investe em uma empresa lá fora, uma offshore, quais são os benefícios que ele tem hoje que podem mudar com essa MP? Perfeito, João. Bom, caso essa offshore que essa pessoa física invista seja uma controlada dele, o que a mudança da MP 1171 propõe é que essas pessoas jurídicas no exterior, essas controladas, né, desde que observem as características de fato de estar em paraíso fiscal ou em regime fiscal privilegiado, ou então que elas tenham receita operacional de menos de 80%, fazendo com que, eventualmente, muitas dessas offshores caiam nessa regra aqui de controle e que estão sujeitas a 11.071, a 1171, faz com que, no final do dia, você tenha uma tributação dos lucros, como a gente comentou, anualmente, né? Qual que é a diferença para hoje? Hoje, quando essa pessoa física tem essa mesma estrutura no exterior, uma offshore, ela não precisa reconhecer os lucros dela anualmente. Ela só vai, de fato, ter algum tipo de tributação sobre essa estrutura caso ela distribua os lucros que sejam apurados. É lógico que ela pode ter perda também, mas se ela tiver lucros, só quando ela distribuir, e dela tributaria como rendimentos pela tabela da pessoa física, né, carnê-leão, ou se ela vender essa estrutura, né, vender essa participação que ela detém nessa offshore, e daí ela vai apurar ganho de capital de 15 a 22,5. Essa que é a estrutura atual. Então, se alguém hoje monta uma offshore, por N motivos, né, muitas vezes se diz que é por questões tributárias, mas pode ser por questões de governança, por ser uma centralização de investimento no exterior, por criar uma maior eficiência em termos de estruturas, controles, essa entidade hoje não é tributada, mas só de fato quando tem a disponibilidade dos recursos para a pessoa física no Brasil, né? E esse critério da disponibilidade que pode gerar um certo ruído com relação à regra nova da MP. Isso que é até um dos argumentos que o ministro usa, né? Que ele fala que talvez hoje não exista essa isonomia, que a pessoa abre uma offshore para diferir esse pagamento de imposto e com essa MP ele pagaria anualmente, né? E a gente consegue pressupor também que na distribuição de renda, daí ele não vai ter essa taxação porque ele já está pagando anualmente. É mais ou menos isso que a gente consegue entender? Tudo, eu acho que sim, né? Acho que com relação ao primeiro ponto, de fato, essa offshore permite um diferimento da tributação, né? Mas como a gente comentou, não é só pela questão tributária, por outras razões que essas offshores são constituídas. Então, logicamente que aqui na MP eles estão tentando pegar pela parte mais tributária e tem sim esse efeito de diferimento, né? Agora, quando a gente olha para essa estrutura, uma vez que, caso a MP passe, seja aprovada e haja de fato lucro nessa entidade, ela vai ser tributada anualmente, né, sempre considerando o lucro em 31/12 do ano, de acordo com a apuração das regras contábeis. E esse lucro, uma vez que ele vai ser tributado de forma ficta antecipadamente, ele não deveria ser depois tributado, caso sim seja distribuído. Legal. Né? Então, toda a distribuição referente a lucros já tributados não deveriam ser tributados novamente. Sim. Érico, uma pergunta que a gente tem recebido bastante dos investidores, eu vou colocar um exemplo que eu acho que fica mais fácil. Aquele investidor pessoa física que está no Brasil, que investe num fundo brasileiro, um fundo multimercado, que aplica recursos no exterior, né? Acho que é um tipo de produto que tem ficado mais comum nos últimos anos. Vai mudar alguma coisa para esse investidor?
Não, para esse investidor não vai mudar nada, João, porque a MP, a 1171, ela só está aplicando e ela só é aplicável a pessoas físicas, né, que investem no exterior. Então, se essa pessoa física está investindo num fundo local que eventualmente investe também no exterior, não é uma hipótese que está sendo atacada aqui por essa MP. Então, de fato, todos os investimentos diretos, então renda fixa eventualmente, né? A gente sabe que tem algumas discussões de alguns ativos de renda fixa no exterior, todos eles vão ser sujeitos, caso essa MP seja aprovada, a essa nova tabela, né, de 0 a 22,5%. Mas para investimentos de pessoas físicas em fundos no Brasil, não haverá nenhuma alteração nesse momento. Ah, legal. Outro ponto que a MP traz, a gente vê que ela divide em 3, né? A parte de investimentos financeiros, investimentos em empresas controladas e a parte de trusts, que era algo que hoje, até o momento, não tem nenhuma regulamentação em vigor, né? Você pode explorar um pouquinho mais esse tema, o que ele tenta trazer, as suas justificativas também? Lógico, lógico. Bom, os trusts, né, que é um instituto que não existe de fato na legislação brasileira, ele existe apenas em legislações em países no exterior, né, muitos Estados Unidos, Inglaterra, e ele de fato é uma estrutura específica de investimento e de detenção de ativos. E ele não tem uma regra hoje. Existem 2 PLs em curso no Congresso que tentam discutir um trust brasileiro, né, um conceito de trust brasileiro, uma entidade fiduciária, e como que seria tributado esse trust no exterior. Mas isso está em discussão. Então, de fato, essa MP vem e tenta criar uma primeira regra sobre o reconhecimento dos trusts para fins das pessoas físicas que neles investem, né? E, basicamente, o que a regra traz é que todo investimento em trust, na verdade, ele vai ser considerado como uma estrutura transparente. Então, se uma pessoa física investe num trust, possui um trust, né, definiu ali, ela criou e constituiu um trust, e esse trust possui ativos em, sei lá, em empresas controladas, em ações, etc., o que a MP está trazendo é que esse trust ele tem que ser transparente e que a pessoa física brasileira tem que reconhecer todos os ativos finais investidos na sua declaração do imposto de renda, né, de uma forma proporcional ao custo que teria sido do investimento no trust, né? Então aqui tem uma questão de reconhecimento, né, que se traz pelo menos um pouco mais de clareza e se traz uma regra mais objetiva com relação ao tratamento do trust, e se define também que a transferência depois desses ativos para o beneficiário do trust vai ser considerada como sendo uma doação. Tá bom. Então essas 2 questões são definidas na MP. Vamos ver como que ela segue em termos de emendas, etc. no Sim. Congresso. Legal. Érico, outro ponto que a MP traz, que eu acho que é uma mudança do que a gente tem hoje, é sobre o tratamento cambial, né? Qual que é a taxa que deve ser utilizada para apurar eventuais ganhos ou perdas, seja pelas empresas, ou seja, quando se investe em uma empresa, ou seja, na aplicação direta de pessoa física. Então, se puder explorar um pouquinho o que essa MP trouxe, o que ela revoga, acho que seria um ponto interessante. Tá bom. Bom, aqui é uma questão de fato muito operacional, mas importante, seja na venda de uma aplicação financeira, né? Seja em relação agora à apuração desse lucro ficto, caso a MP passe, você precisa transformar esse valor em dólar ou em outra moeda em real para fins de apuração das bases tributárias no Brasil. E já existe uma regra, né, definindo qual que é a PTAX, seja para a definição do custo do investimento e também para a alienação, na data dessa alienação, qual que é a PTAX que se utiliza. Mas a MP ela traz uma definição genérica agora de que essa PTAX que tem que ser utilizada é a PTAX para a venda, né, do Banco Central na data do evento do fato gerador. Mesmo então, da alienação, né? Que às vezes não pode não fazer tanto sentido assim, né? Porque da alienação você teria que pegar a data efetivamente para poder ter uma transformação aqui para o Brasil em reais. Então, se você alienou, por exemplo, você comprou um ativo em 1º de janeiro do ano passado e vendeu hoje, né, dia 3 de maio, o que acontece? A gente acaba tendo que verificar a data a PTAX do dia 3 de maio para poder, de fato, identificar qual que é esse valor em reais da alienação. Sim. Mas hoje a gente usa PTAX de compra. PTAX de compra. Tem essa diferença, né? E agora está se trazendo de forma genérica a PTAX de venda. Né? Então vai ter aqui, de fato, uma verificação de ajuste com relação a isso.
Mas um ponto interessante é que para investimentos em reais, isso continua igual. Tem uma mudança na PETAX, mas continua igual com relação à tributação da variação cambial. Mas tem uma revogação também que é feita nessa MP, que revogou-se a questão de você fazer investimentos direto em dólar e, eventualmente, esse investimento em dólar não ter uma tributação da variação cambial. E agora essa regra foi proposta a revogação aqui na MP. Então, caso a MP passe com essa regra, todos os investimentos, seja com origem real, seja com origem em dólar, terão a sua variação cambial tributada. Então, o que você está me falando é, se eu invisto $1.000 no exterior, esse dinheiro gera um rendimento, eu reaplico nas regras atuais, essa reaplicação não tem variação cambial, não apura... O custo seria já em dólar. Isso. Né? Daí você não tem só variação tem a variação, real. o ganho de capital sobre o ganho em dólar. Exato. E uma transformação no final desse dólar na data da venda. E agora esse reinvestimento também vai ter a variação cambial, né? Também vai apurar se vai ter ganho de capital ou não. Perfeito. Desse ganho de capital. Investimento até agora a alienação. Ah, legal. Então tem bastante coisa que estão propondo aqui para alterar. Érico, essa MP também não fala só de tributação para pessoa física de investimento no exterior. Né? Aproveitaram para colocar uma questão de atualização da tabela de imposto de renda para pessoa física, né? Que é algo que eu acho que não é feito desde 2015. Perfeito. Qual foi a mudança e como que isso vai funcionar? Bom, o que acontece já é uma promessa antiga, né, dos últimos governos, e que é de uma atualização dessa tabela do imposto de renda para justamente fazer face à inflação e outros ajustes econômicos. E o que essa MP propõe é uma atualização da primeira faixa da tabela do imposto de renda da pessoa física, né? Lembrando que essa tabela do imposto de renda tem várias faixas, né? E a primeira faixa ela teve uma atualização de valor de isenção em cerca de 10%. Né? E essa atualização é apenas a primeira faixa, não tem nas demais, né? E isso faz com que o governo precise de recursos para justamente cobrir todo esse pedaço que ele está abrindo mão de arrecadação. Né? E, inclusive, na exposição de motivos da MP, fica claro que o governo está estabelecendo, inclusive, ali todas essas outras tributações para tentar fazer face a esse recebimento de recursos que vai cobrir esse gap no aumento da tabela do imposto de renda na faixa de isenção. Né? E um ponto aqui que é importante, que a maior parte das mudanças, né, que são de criação de imposto, de estabelecimento de hipóteses e fatos geradores de imposto, tudo isso gera um aumento da carga tributária e só pode, por um princípio constitucional, iniciar a vigência a partir do ano que vem. Esse é um primeiro ponto importante. Então, como que o governo poderia já esse ano ter uma arrecadação aumentada? E eles propõem também aqui na MP um outro tópico relevante, que é uma possibilidade das pessoas físicas que possuem ativos no exterior, seja aplicações financeiras, daí sim imóveis aqui também entram, veículos ou participações em empresas inclusive controladas, que as pessoas físicas possam atualizar o custo, né, desse investimento, fazendo com que até 30 de novembro de 2023, caso a MP seja aprovada, você possa recolher a diferença entre o seu custo atual e o custo novo, né, custo atualizado, valor de mercado para 31 de 12 de 2022. Né, daí tem a depender do ativo uma avaliação, então uma informação que já esteja contida no custódia desses ativos. E sobre essa diferença positiva, você pode recolher um imposto de 10%, né? Então um valor aqui inferior, e que eu acho que pode ter até uma discussão no Congresso para reduzir ainda essa base de alíquota, e fazer com que o seu custo, que antes eventualmente era um custo muito menor, seja atualizado para esse novo valor de mercado de 31 de 12 de 2022. Sim, então isso é meio que uma medida para estimular o investidor... Uma arrecadação. Uma arrecadação antecipada, então... Vamos dizer, ver se o meu exemplo está correto. Se o investidor investe numa empresa que tem um valor de custo de $10 mil, mas o valor de mercado hoje é 50, o governo está falando, reconheça esse valor de 50, pague imposto, mas você vai pagar só 10%. Exato. Se você optar por não reconhecer esse valor de mercado agora, no momento que você reconhecer o lucro, você vai entrar na tabela nova, que vai até 22,5%. Então é um estímulo para tentar levantar recursos mais rápido. Antecipar recursos, inclusive fazer face a essa mudança na tabela do imposto de renda da pessoa física, né, nessa faixa de isenção.
Acho que só para finalizar aqui, Érico, tem um ponto importante que é a partir de quando está valendo essa MP, qual que é o trâmite no Congresso, já está em vigor, não está, precisa de um quórum qualificado, não precisa. Então, se puder detalhar um pouquinho entre a divulgação da MP, que ocorreu agora no dia 30 do mês passado, até a efetiva o funcionamento dela, Sim. Qual que é o passo a passo aqui? Perfeito. O que acontece com ela? Ela é uma medida provisória, né? Então, uma medida provisória, uma vez que ela seja publicada, ela tem 120 dias, 60 no prazo ordinário, mais 60 prorrogáveis, 120 dias no total para ser convertida em lei, aprovada pelo Congresso e convertida em lei. O que a gente sabe é que essa discussão toda trazida de tributação de controlados no exterior, etc., já veio algumas vezes, né? Já veio em 2013, já veio em 2021, não foi aprovado no Congresso. Então, a gente sabe que pode ter toda uma discussão forte com relação a isso. Talvez alguns temas sejam mais fáceis de passar, outros mais difíceis, mas o trâmite será, então, dentro desse prazo de 120 dias, tem que ser aprovado pelo Congresso, né? Aqui é um quórum simples, porque a gente está falando de legislação ordinária, né? Para aprovação, e uma vez que ele seja aprovado, vai ser convertido em lei. Em termos de vigência dessa regra, a MP fala que ela já tem vigência imediata, mas logicamente para todas essas questões tributárias de aumento da carga tributária, isso só pode valer, de acordo com os princípios constitucionais, para 2024, caso seja aprovada em lei, convertida em lei, tendo ainda o princípio nonagesimal, que caso essa regra seja aprovada ali entre outubro e dezembro, ainda tem que contar 90 dias para sua vigência, mesmo no ano seguinte. Mas em suma, assim, se tiver um investidor que hoje já quiser reconhecer esse ganho da empresa dele e pagar... Ainda não. Ainda não poderia. Não, até porque essa questão, por exemplo, se ele tem uma controlada no exterior, o lucro dele, caso ele queira recolher, seria só do final do ano. E o final do ano ainda não chegou, a gente tem aqui uma regra que ainda está por ser efetivada. E a MP, para essas questões tributárias de aumento de carga, novas hipóteses de incidência, só vale para o ano seguinte. Então, nesse momento, esses investidores que investem no exterior, eles estão sujeitos a uma nova regra, normalmente uma regra mais gravosa, e por isso a vigência só em 2022. Ah, legal. Pode ser que tenha um caso ou outro muito específico que a pessoa fale, puxa, essa hipótese nova é menos gravosa para mim. Mas isso é uma questão que eu acho que ainda vai ser muito discutida, até porque pode ser que tenha mudanças nessa regra durante as discussões da MP no Congresso. Legal. Acho que a gente tentou abordar um pouquinho de tudo. Então, em resumo, existe essa mudança para a pessoa física nessas 3 linhas, né? Investimentos diretos, investimentos em empresas e trusts. Esse é um processo longo que pode mudar bastante coisa, né? A MP já está em vigor, mas por ser uma questão tributária só passa a valer a partir do ano que vem, caso aprovada. Exato. E vamos acompanhar, né? Eu queria agradecer de novo, Érico, sua presença aqui. Se vocês tiverem alguma dúvida, quiserem compartilhar, à medida do possível a gente vai tentar responder, a gente vai acompanhar isso aqui de perto, e obrigado por acompanhar a gente. Obrigado e obrigado pelo convite aqui da SIX para poder participar desse bate-papo com vocês. A gente que agradece. agradece. Obrigado pelo Cepeda. Obrigado. Obrigado.